Eu sempre acreditei que família era sobre lealdade, sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre estender a mão quando alguém precisa. Foi assim que minha mãe me ensinou, mesmo que ela mesma nunca tenha seguido essas regras. Família é tudo, Helena, ela dizia, enquanto varria a cozinha com movimentos bruscos, o cigarro pendurado no canto da boca. Você cuida da sua irmã, ouviu? Ela é mais nova, mais frágil. Júlia tinha 3 anos a menos que eu. 3 anos que na infância pareciam uma eternidade. Eu era a irmã mais velha responsável, a que ajudava com o dever de casa, a que defendia quando as meninas da escola implicavam com seu cabelo crespo demais ou com suas roupas simples demais. Eu era o escudo entre ela e o mundo. Talvez tenha sido esse o meu erro. Protegi tanto que esqueci de me proteger. A ligação veio numa terça-feira chuvosa de março. Eu estava no escritório, revisando contratos, quando o nome dela piscou na tela do celular. Júlia raramente me ligava durante o expediente. Helena? A voz dela estava embargada, tremida. Eu preciso conversar com você. Saí da sala de reuniões, gesticulando um pedido de desculpas para meus colegas. No corredor vazio, a voz dela ecoou pelos alto-falantes do telefone. O que aconteceu? Tudo. Uma risada amarga escapou entre os soluços. Perdi o emprego na semana passada. O Marcos terminou comigo ontem. E o senhorio está me despejando porque estou 2 meses atrasada no aluguel. Fechei os olhos, encostando a testa na parede fria do corredor. Júlia sempre teve dificuldade em manter empregos. Sempre havia uma desculpa. O chefe era abusivo, os colegas a perseguiam, o horário era incompatível com seu estilo de vida. Marcos era o 4º namorado em 2 anos, e o aluguel? Bem, essa não era a primeira vez. Onde você está agora? Na rodoviária, com minhas malas. Júlia. Por favor, Helena. Eu não tenho para onde ir. Mamãe disse que não posso voltar para casa. Você sabe como ela é. Sim, eu sabia. Nossa mãe, Dona Carmen, tinha regras rígidas sobre fracasso. Uma vez que você saía de casa, voltar era admitir derrota. E derrota na casa dos Santos era imperdoável. Vou te buscar. Ouvi minha própria voz dizer. Me manda a localização. Sério? Helena, eu juro que é só por uns dias até eu me recompor. Vou te buscar. Repeti, já pegando as chaves na bolsa. Espera aí. Ricardo estava assistindo televisão quando cheguei em casa com Júlia e suas 3 malas enormes. Ele levantou do sofá, o controle remoto ainda na mão, as sobrancelhas arqueadas em surpresa. Amor, essa é minha irmã, Júlia. Ela vai ficar com a gente por uns tempos. Júlia estendeu a mão, um sorriso tímido no rosto manchado de rímel. Ela sempre soube como parecer vulnerável quando precisava. Os olhos grandes e castanhos, herança do nosso pai, brilhavam com lágrimas não derramadas. Muito prazer, Ricardo. Helena fala muito de você. Mentira! Eu raramente falava de Ricardo para minha família. Havia uma separação consciente entre minha vida de casada e minha vida de filha e irmã. Era mais fácil assim. Ricardo apertou a mão dela, o olhar alternando entre nós duas. Claro, sem problemas. Seja bem-vinda. O quarto de hóspedes está vazio. Obrigada. Vocês 2 são anjos. Júlia abraçou Ricardo rapidamente. Depois se virou para mim. Posso tomar um banho? A viagem foi longa. Mostrei o banheiro para ela, trouxe toalhas limpas, ajudei a carregar as malas. Enquanto o som do chuveiro ecoava pelo corredor, voltei para a sala. Ricardo tinha voltado para o sofá, mas a televisão estava muda. Quanto tempo? Ele perguntou sem me olhar. Não sei. Algumas semanas, talvez um mês. Helena... Ela é minha irmã, Ricardo. Não posso deixá-la na rua. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Ricardo tinha 35 anos, 5 a mais que eu. Nos conhecemos há 7 anos numa conferência de trabalho. Ele era contador na empresa concorrente. O que começou como uma rivalidade profissional se transformou em flertes, depois em encontros, depois em amor.
Ou pelo menos era o que eu acreditava. Tudo bem, mas estabelece limites, ok? A gente tem nossa rotina, nossa privacidade. Claro. Sentei ao lado dele, entrelaçando nossos dedos. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Os primeiros dias foram tranquilos. Júlia passava a maior parte do tempo no quarto, saindo apenas para comer e usar o banheiro. Ela estava atualizando o currículo, procurando vagas, se recuperando emocionalmente. Eu dava espaço. Afinal, todos precisamos de tempo para processar nossas perdas. Mas então as coisas começaram a mudar. Primeiro foram pequenos detalhes. Júlia começou a acordar mais tarde, ocupando a cozinha justo quando eu precisava preparar meu café da manhã. Suas roupas começaram a aparecer misturadas com as nossas na lavanderia. Produtos de beleza se espalharam pelo banheiro como uma invasão silenciosa. Desculpa, maninha, ela dizia com aquele sorriso de sempre. Ainda estou me adaptando. Prometo melhorar. Mas não melhorava. Depois de 2 semanas, ela começou a cozinhar. Não qualquer comida, pratos elaborados que enchiam a casa de aromas tentadores. Lasanhas de 4 queijos, frangos ao molho de laranja, tortas de limão que derretiam na boca. É o mínimo que posso fazer, ela explicava, servindo porções generosas no prato de Ricardo. Vocês estão me acolhendo. Deixa eu pelo menos alimentar vocês direito. Ricardo, que antes reclamava da minha comida simples e prática, começou a chegar mais cedo em casa. Que cheiro bom, ele dizia, indo direto para a cozinha onde Júlia invariavelmente estava usando um avental florido que eu nem sabia que tínhamos. Eu chegava cansada do trabalho para encontrá-los rindo na cozinha, taças de vinho nas mãos, música suave tocando no fundo. Helena! Júlia exclamava como se minha chegada fosse uma surpresa. Senta aqui, já está quase pronto. Ricardo estava me contando sobre o projeto novo do trabalho dele. Eu não sabia que Ricardo tinha um projeto novo. Ele não tinha mencionado nada para mim. As conversas durante o jantar mudaram. Antes, Ricardo e eu falávamos sobre nossos dias, planejávamos o fim de semana, discutíamos as contas da casa. Agora, Júlia dominava a mesa com histórias engraçadas sobre seus antigos empregos, sobre as viagens que fez quando a vida era mais simples, sobre os livros que estava lendo agora que tinha todo esse tempo livre. Ricardo ria, muito, mais do que tinha rido comigo nos últimos meses. Sua irmã é hilária, ele comentou uma noite enquanto escovávamos os dentes lado a lado. Não sei como alguém pode demitir uma pessoa tão carismática. Cuspi a pasta de dente, o gosto amargo permanecendo na boca. Ela sempre foi a engraçada da família. No espelho, vi seu reflexo me estudando. Você está bem? Anda tão calada. Só cansada. O projeto da expansão está me consumindo. Ele passou o braço pelos meus ombros, beijando minha têmpora. Você trabalha demais. Devia relaxar mais, como a Júlia. Como a Júlia. As palavras ecoaram no banheiro ladrilhado enquanto ele saía para o quarto. Olhei meu reflexo no espelho. Quando foi que as olheiras ficaram tão fundas? Quando foi que meu cabelo perdeu o brilho? Ao meu lado, na bancada, os cremes caros de Júlia pareciam zombar da minha negligência. 1 mês se passou. 2 meses. Júlia continuava procurando emprego, mas as entrevistas eram raras e os retornos inexistentes. Enquanto isso, ela transformava nossa casa em seu domínio pessoal. Redecorou a sala com pequenos toques que Ricardo adorou. Reorganizou a cozinha para otimizar o espaço. Criou uma horta no quintal que eu mal tinha tempo de ver crescer. Vocês precisavam de alguém para cuidar dessa casa, ela disse um dia, enquanto eu procurava minha caneca favorita no novo sistema de organização dela. Você passa o dia todo no escritório, Helena. Uma casa precisa de alma. A caneca estava no lixo, quebrada. Era só uma caneca velha, Júlia explicou quando perguntei. Comprei umas novas, muito mais bonitas. Estão naquele armário ali. As canecas novas eram bonitas, porcelana fina com detalhes dourados.
Nada a ver com a caneca de cerâmica grossa que eu tinha ganhado na minha formatura, com a frase engenheira de sucesso, pintada à mão por uma colega de turma que hoje morava no Japão. Era só uma caneca. Mas naquela noite, deitada ao lado de Ricardo, que ressonava suavemente, eu chorei por ela. Chorei baixinho para não acordá-lo, as lágrimas escorrendo silenciosas pelo travesseiro. O ponto de virada começou sutilmente, como tudo envolvendo Júlia. Eram 3 meses desde sua chegada quando comecei a notar as ausências. Ricardo trabalhava até tarde com frequência crescente. Júlia saía para entrevistas que coincidentemente aconteciam nos mesmos horários. Chegavam em casa com minutos de diferença, faces coradas, cabelos ligeiramente desarrumados. Como foi a entrevista? Eu perguntava. Ah, não rolou. O perfil que eles procuram é outro. A resposta vinha automática, ensaiada. E você, amor, conseguiu terminar o relatório? Sim, foi produtivo. Ricardo não me olhava nos olhos quando mentia. Esse detalhe eu conhecia bem, mas eu fingia não ver. É incrível nossa capacidade de negação quando a verdade é dolorosa demais para encarar. Eu me convencia de que era paranoia, ciúmes infundados, insegurança. Júlia era minha irmã. Ricardo era meu marido. Essas coisas não aconteciam em famílias normais, exceto que aconteciam. Numa quinta-feira qualquer, 3 meses e 17 dias depois da chegada de Júlia, meu mundo desabou. A reunião com o cliente foi cancelada de última hora. Senhor Takashi teve uma emergência familiar e pediu para remarcarmos. Eram 2 da tarde quando saí do escritório, pensando em aproveitar a tarde livre para fazer compras, quem sabe passar no salão. A casa estava silenciosa quando abri a porta. O carro de Ricardo estava na garagem, estranho. Ele tinha dito que teria reuniões o dia todo. Os sapatos de Júlia estavam jogados na entrada. O scarping vermelho que ela adorava usar nas entrevistas. Subi as escadas devagar, o coração acelerando a cada degrau. Sons abafados vinham do final do corredor, do meu quarto, da minha cama. A porta estava entreaberta. Não precisei abrir mais para ver, para confirmar o que meu coração já sabia, o que minha mente se recusava a aceitar. Júlia, Ricardo, entrelaçados nos meus lençóis de algodão egípcio, os que eu tinha comprado em nossa lua de mel, rindo, as mãos dele em lugares que conheciam bem demais para ser a primeira vez. O rosto dela corado de prazer, não de vergonha. Meu Deus! Minha voz saiu estrangulada, irreconhecível. Eles se separaram como adolescentes pegos pelos pais. Mas não havia pressa em seus movimentos, não havia surpresa real em seus olhos. Apenas um leve aborrecimento, como se eu tivesse interrompido algo importante. Helena. Júlia puxou o lençol para cobrir os seios. Meu lençol. Não é o que parece. A frase clichê me atingiu como um tapa. Comecei a rir. Um riso histérico, descontrolado, que fez lágrimas brotarem dos meus olhos. Não é o que parece, repeti, a voz subindo oitavas. Então o que é? Um mal-entendido? Vocês tropeçaram e caíram pelados na minha cama? Ricardo estava vestindo a cueca, os movimentos calmos demais. Helena, se acalma. Vamos conversar. Conversar? O riso se transformou em grito. Conversar? Você está histérica, Júlia disse, já vestindo a calcinha. Minha calcinha, percebi com nojo. A de renda preta que Ricardo tinha me dado no nosso aniversário. Sempre foi dramática demais. Eu sou dramática? Vocês estão transando na minha cama e eu sou dramática? Não é como se seu casamento estivesse indo bem, ela retrucou, a máscara de irmã frágil finalmente caindo. Ricardo me contou tudo. Como você é fria, distante. Como faz meses que vocês não fazem amor. Olhei para Ricardo, que teve a decência de desviar o olhar. 3 semanas. Fazia 3 semanas desde a última vez, não meses. E foi iniciativa minha, rejeitada por ele, que alegou cansaço. Sai! Minha voz saiu baixa, perigosa. Os 2, saiam da minha casa. Helena! Ricardo começou. Saiam!
Peguei o abajur da mesa de cabeceira e lancei contra a parede. O barulho de vidro se estilhaçando ecoou pelo quarto. Louca! Júlia murmurou, pegando suas roupas do chão. Sempre soube que você era desequilibrada. Você tem 5 minutos para sair, eu disse, a voz agora controlada, fria. Ou eu chamo a polícia. Você não faria isso, Ricardo disse, finalmente vestindo a calça. Helena, seja razoável. 4 minutos e meio. Eles se entreolharam. Algo passou entre eles. Uma comunicação silenciosa que me disse que isso não era novo, não era a primeira vez. Quantas tardes eles passaram juntos enquanto eu sustentava esta casa? Quantas mentiras eu engoli achando que era paranoia? Você vai se arrepender, Júlia disse passando por mim na porta. Quando estiver sozinha nessa casa vazia, vai se arrepender. Não respondi. Fiquei parada no meio do quarto destruído, ouvindo os sons dele se vestindo, pegando coisas, descendo as escadas. A porta da frente bateu. Só então me permiti desabar. Arranquei os lençóis da cama, joguei no chão. O colchão também teria que ir. A cama inteira. Não conseguiria dormir ali novamente. Sentei no chão do quarto, abraçando os joelhos, e deixei as lágrimas virem. Chorei pela traição dupla, pela ingenuidade, por todos os sinais que escolhi ignorar. Chorei até não ter mais lágrimas, até minha garganta estar crua, até o sol se pôr e o quarto mergulhar na escuridão. Meu telefone vibrou. Mensagem de Ricardo. Precisamos conversar com calma. Estou no Hotel Plaza. Quartos separados. Quartos separados. Como se isso importasse agora. Deletei a mensagem sem responder. Outra vibração. Júlia, você sempre foi egoísta. Nunca soube dividir. Essa eu li 2 vezes antes de bloquear o número. Passei a noite no sofá, enrolada numa manta que não tinha memórias deles. Não dormi. Fiquei assistindo o teto, repassando os últimos meses, procurando o momento exato em que tudo começou a desmoronar. Talvez tenha sido quando ela reorganizou a cozinha e ele elogiou. Talvez quando ela começou a usar meus produtos de beleza e ele comentou como ela estava radiante. Talvez quando eles começaram a ter piadas internas que eu não entendia. Ou talvez uma voz cruel sussurrou em minha mente. Talvez tenha começado no momento em que ela cruzou a porta. Talvez eu tenha sido idiota desde o início. A manhã chegou cinzenta e fria. Levantei com o corpo dolorido, a cabeça latejando. Café. Precisava de café. A cozinha estava impecável, como Júlia sempre deixava. Seus temperos organizados, seus panos de prato pendurados. Comecei a jogar tudo em sacos de lixo. Os temperos, os panos, as canecas novas. Tudo que tinha o toque dela precisava sair. Meu telefone tocou. Mãe. Respirei fundo antes de atender. Helena? Que história é essa que a Júlia está me contando? Bom dia para você também, mãe. Não seja petulante comigo. Ela disse que você a expulsou de casa, que surtou e jogou coisas nelas. Ela contou por quê. Disse que foi um mal-entendido, que você interpretou errado uma situação. Ri, um riso seco, sem humor. Mãe, eu peguei ela e Ricardo na cama. Juntos, nus. Silêncio do outro lado da linha. Mãe! Bem, a voz dela voltou cuidadosa. Essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem? Repeti, incrédula. É sério? Helena, sua irmã está frágil. Ela perdeu tudo. Às vezes as pessoas fazem escolhas ruins quando estão desesperadas. Escolhas ruins? Ela dormiu com meu marido. Não grite comigo. O tom autoritário que conhecia tão bem. Você sempre foi dramática. Sempre fez tempestade em copo d'água. Mãe, além do mais, ela continuou, você tem parte da culpa nisso. Uma mulher que trabalha tanto, que não cuida do marido, que não mantém a casa aconchegante. O que esperava? As palavras me atingiram como socos. Fechei os olhos, apoiando-me na bancada da cozinha. Está me culpando? Não estou culpando ninguém. Só estou dizendo que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vocês 3 são adultos. Resolvam isso como adultos. Não há nada para resolver.
Quero os dois fora da minha vida. Helena. O tom agora era de aviso. Família é para sempre. Sua irmã cometeu um erro, sim, mas ela continua sendo sua irmã. Não, não continua. Irmã não faz isso. Você sempre foi inflexível, desde criança. Lembra quando a Júlia quebrou sua boneca favorita? Ficou de mal com ela por semanas. Ela tinha 7 anos quando quebrou a boneca. Tem 27 agora que dormiu com meu marido. Não é a mesma coisa. É sim. É sobre perdão. Sobre entender que as pessoas erram. Tchau, mãe. Helena, não desliga na minha... Desliguei. O telefone tocou imediatamente. Mãe de novo. Rejeitei. Tocou de novo. Desliguei o aparelho. Sentei no chão da cozinha, no meio dos sacos de lixo cheios das coisas de Júlia. A casa estava silenciosa demais, vazia demais. Pela primeira vez desde que comprei este lugar, 5 anos atrás, ele não parecia um lar, mas era meu. Legalmente, moralmente, emocionalmente meu. Comprado com meu dinheiro, antes de conhecer Ricardo. Cada parede pintada com minhas escolhas, cada móvel selecionado com meu gosto. Júlia podia ter tocado a superfície, mas a estrutura, a base, ainda era minha. Levantei do chão. Havia muito a fazer. Primeiro, o advogado. Dr. Marcos me recebeu no mesmo dia, a vantagem de ser cliente corporativa do escritório. Divórcio, então, ele disse, ajustando os óculos. Pelo que entendi, não há muito o que discutir. A casa é sua, propriedade pré-nupcial. Vocês não têm filhos, as contas são separadas. Isso mesmo. E o motivo? Adultério, com minha irmã. Ele ergueu as sobrancelhas, mas não comentou. Profissional. Isso acelera o processo. Conseguimos um divórcio limpo em alguns meses, sobre a senhora Júlia. O que tem ela? Ela está residindo em sua propriedade há quanto tempo? 3 meses e meio. Sem pagar aluguel? Sim. Tecnicamente, ela não tem direitos de inquilina. Era uma convidada. Podemos emitir uma notificação formal pedindo a retirada de qualquer pertence deixado para trás. Faça isso. Saí do escritório me sentindo mais leve. Havia um plano agora, passos concretos a seguir. Voltei para casa e continuei a limpeza. Contratei uma empresa para levar a cama e o colchão. Doação. Alguém sem as minhas memórias poderia fazer bom uso deles. Ao meio-dia, meu pai ligou. Helena. Oi, pai. Sua mãe está preocupada. Ela está preocupada com a pessoa errada. Ele suspirou. Podia imaginá-lo esfregando a ponte do nariz, o gesto que fazia quando estava cansado de mediar brigas entre as mulheres da casa. Filha, o que aconteceu foi grave. Ninguém está negando isso. Mas sua irmã está destruída. Ela ligou chorando, disse que não tem para onde ir. Problema dela. Helena... Pai, com todo respeito, ela fez uma escolha. Aliás, várias escolhas. Durante meses. Agora tem que viver com as consequências. Ela é sua irmã. Ela era minha irmã. Irmãs não fazem isso. Então é isso? Você vai cortar relações com toda a família? A pergunta me pegou de surpresa. Não estou cortando relações com vocês, só com ela. Você sabe que não funciona assim. Sua mãe não vai aceitar. Vai ter que escolher lados. Então, que escolha? Helena, pensa bem. Vale a pena perder sua família por causa de um homem? Não é sobre o Ricardo. Minha voz saiu mais alta que pretendia. É sobre confiança. É sobre respeito. É sobre o fato de eu ter acolhido ela na minha casa e ela ter retribuído destruindo meu casamento. Casamentos se reconstroem. Não este. Você é teimosa demais. Sempre foi. Prefiro chamar de ter princípios. Ele suspirou novamente. Sua mãe quer que você reconsidere, pelo menos sobre a casa. O que tem a casa? Júlia está grávida. O mundo parou. O telefone quase escorregou da minha mão. O quê? Ela descobriu ontem, fez o teste. Está grávida, Helena. Sentei pesadamente no sofá. Grávida. Júlia estava grávida. Do meu marido. Helena? Está aí?
Estou processando. É por isso que sua mãe acha que você deveria reconsiderar. Um bebê precisa de estabilidade, de um lar, que o pai providencie, então. Helena. Não, pai, não muda nada. Aliás, só piora as coisas. Significa que eles estavam transando há mais tempo do que eu imaginava. Mas o bebê é inocente. Sim, é. E não é a minha responsabilidade. É seu sobrinho. É filho da mulher que destruiu meu casamento. O fato de ela ser minha irmã biológica é irrelevante. Você não tem coração? A acusação doeu. Meu pai raramente era duro comigo. Sempre fui a filha que não dava trabalho, a que ele não precisava se preocupar. Tenho coração, pai. Por isso está doendo tanto. Por isso preciso me proteger. Proteger de um bebê? Proteger da mãe dele e do pai. Não vou sustentar a família feliz que eles construíram em cima dos escombros do meu casamento. Ninguém está pedindo para sustentar, só para deixar eles ficarem na casa até se organizarem. A casa é minha. Eu moro aqui. É grande o suficiente para todos. Ri. Uma risada amarga, incrédula. Está sugerindo que eu more com meu ex-marido, minha irmã traidora e o bebê deles. Temporariamente. Pai, o senhor está ouvindo o que está dizendo? Estou pensando no bebê. E eu estou pensando em mim. Pela primeira vez na vida, estou me colocando em primeiro lugar. Egoísmo não combina com você. Não é egoísmo. É autopreservação. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Quando falou novamente, sua voz estava resignada. Sua mãe não vai desistir fácil. Eu também não. Isso vai dividir a família. A família já está dividida. Júlia fez isso quando escolheu trair minha confiança. Então é isso? É isso. Desliguei sentindo o peso da finalidade. Não era só um casamento que estava acabando. Era toda uma dinâmica familiar. O resto do dia passou num borrão. Limpeza, organização, ligações práticas. Cancelei o cartão suplementar de Ricardo. Mudei as senhas de tudo. Marquei horário no salão para o dia seguinte. Ia cortar o cabelo, fazer as unhas, cuidar de mim. À noite, deitada no sofá porque ainda não tinha comprado cama nova, permiti-me pensar no bebê. Um sobrinho ou sobrinha que provavelmente nunca conheceria. Uma criança inocente que nasceria no meio desse caos. Mas não era minha culpa. Não era minha responsabilidade consertar o que outros quebraram. 2 dias se passaram em relativa paz. Mergulhei no trabalho, fiquei até tarde no escritório, evitei pensar. Colegas notaram algo diferente, mas não perguntaram. A aliança ausente no dedo falava por si. No terceiro dia, eles intensificaram o ataque. Acordei com o interfone tocando insistentemente. 6 da manhã. Senhora Helena? Tem uma senhora Carmen aqui querendo subir. Minha mãe. Claro. Pode mandar subir. Vesti um hobby por cima do pijama. Preparei-me mentalmente para a batalha. Ela entrou como um furacão, sem esperar convite. Aos 58 anos, Carmen Santos ainda era uma mulher imponente. 1,70 m de altura, cabelos pintados de loiro, maquiagem impecável mesmo àquela hora. Onde está sua irmã? Bom dia para você também, mãe. Não começa. Onde ela está? Não faço ideia. Não é mais minha responsabilidade. Ela percorreu a sala com os olhos, notando as mudanças. A ausência das decorações de Júlia, dos porta-retratos com fotos do casamento. Você realmente fez isso. Expulsou sua irmã grávida de casa. Expulsei minha irmã traidora e meu marido adúltero. O fato dela estar grávida é consequência das escolhas dela. Como você pode ser tão fria? Aprendi com a melhor. O tapa veio rápido. Minha face ardeu com o impacto. Levei a mão ao rosto, mais surpresa que machucada. Não ouse me comparar com você, ela sibilou. Eu nunca abandonaria a família. Não? Quantas vezes abandonou o pai quando ele precisava? Quantas noites ele dormiu no sofá porque você estava com raiva? Quantas vezes nós, suas filhas, tivemos que escolher lados? Isso é diferente. Por quê? Porque não envolve sexo. Abandono emocional também é abandono, mãe. Ela recuou como se tivesse levado um tapa também.
Você não sabe do que está falando. Sei sim. Cresci naquela casa, lembra? Vi tudo. Aprendi tudo. A diferença é que eu me recuso a repetir o padrão. Que padrão? O de aceitar ser desrespeitada em nome da família. O de engolir sapo para manter as aparências. O de fingir que está tudo bem quando não está. Eu mantive nossa família unida. A que custo? Pai é infeliz há anos. Você é amarga. Júlia cresceu achando que pode fazer qualquer coisa sem consequências. E eu passei a vida tentando ser perfeita para compensar o caos. Não me culpe pelos erros da sua irmã. Não estou culpando, estou contextualizando. Júlia é produto do ambiente, assim como eu. A diferença é que eu escolho quebrar o ciclo. Minha mãe sentou pesadamente no sofá, subitamente parecendo mais velha. O que aconteceu com vocês? Eram tão unidas quando crianças. Ela cresceu, mãe, e mostrou quem realmente é. Pessoas cometem erros. Dormir com meu marido não foi um erro, foi uma escolha. Múltiplas escolhas, na verdade. Cada beijo, cada toque, cada encontro, tudo escolha. E o bebê? O que tem o bebê? É seu sangue. Também é sangue do homem que me traiu. Não consigo separar uma coisa da outra. Com o tempo, não. Sem com o tempo. Minha decisão está tomada. Ela levantou, ajeitando a bolsa. Então você escolhe ficar sozinha. Escolho ficar em paz. Paz. Ela cuspiu a palavra como se fosse veneno. Você vai descobrir que paz sem família é só outro nome para a solidão. Melhor só que mal acompanhada. Nunca pensei que diria isso, mas você me decepcionou, Helena. Profundamente. Bem-vinda ao clube, mãe. A decepção é mútua. Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou foi ensurdecedor. Fui para o banheiro, olhei no espelho. A marca da mão dela ainda estava visível na minha bochecha. Mas meus olhos estavam diferentes. Mais duros, talvez. Mais determinados, com certeza. O cerco continuou nos dias seguintes. Mensagens de primos distantes perguntando o que tinha acontecido. Ligações de tias preocupadas com o escândalo. Até a vizinha do apartamento ao lado, Dona Maria, veio bater à minha porta. Helena, querida, sua mãe me ligou. Está preocupada com você. Estou bem, Dona Maria. Mas sozinha nesse apartamento grande? Estou ótima. De verdade. A pressão social é uma força poderosa. Crescemos condicionadas a ceder, a harmonizar, a manter a paz a qualquer custo. Especialmente as mulheres. Especialmente em famílias tradicionais como a minha. Mas eu resistia. Cada dia que passava, ficava mais forte. Comprei uma cama nova, roupa de cama nova, pintei o quarto de uma cor que Ricardo sempre achou alegre demais. Comecei aulas de yoga. Voltei a ler, algo que tinha abandonado nos últimos anos. No trabalho, me destaquei. Sem as preocupações domésticas, sem o drama familiar, minha produtividade disparou. O projeto de expansão que coordenava ganhou elogios da diretoria. Havia conversa de promoção. 3 semanas depois da explosão, Ricardo finalmente apareceu. Estava chegando do mercado quando o vi parado na porta do prédio. Mais magro, barba por fazer, olheiras profundas. Helena, o que você quer? Conversar, por favor. Não temos nada para conversar. Temos 3 anos de casamento para conversar. Tínhamos, passado. Tentei passar por ele, mas ele segurou meu braço. Gentilmente, mas ainda assim um toque não solicitado. Me solta. Ele obedeceu imediatamente. Desculpa, Helena, eu estraguei tudo. Sim, estragou. Mas podemos consertar. Ri? Consertar? Você transou com minha irmã, na minha cama, por meses. Não tem conserto para isso. Foi um erro. Foi uma escolha. Múltiplas escolhas. Eu estava confuso. Você andava tão distante. Não. Levantei a mão, interrompendo. Não ouse me culpar. Eu trabalhava, sim. Sustentava nossa casa, nosso estilo de vida. Enquanto isso, você tinha tempo de sobra para seduzir minha irmã. Não foi assim. Foi exatamente assim.
Vocês dois, com todo o tempo livre do mundo, decidindo destruir minha vida. Helena, ela está grávida. Não era uma pergunta. Ele desviou o olhar. Sim. De quanto tempo? 2 meses. Fiz as contas mentalmente. Maio. Eles estavam transando desde maio, pelo menos. Júlia estava na minha casa há apenas 3 semanas, então. Vocês já se conheciam antes dela vir morar conosco? O silêncio dele foi resposta suficiente. Meu Deus! Apoiei-me na parede, as sacolas de compras pesando nos braços. Foi tudo planejado? Não, não foi. Nós nos conhecemos por acaso. Num café, no centro. Ela estava procurando emprego, eu estava almoçando. Quando? Abril. 1 mês antes dela aparecer na minha porta. 1 mês de mensagens, encontros, construção de... O quê? Amor? Tesão? Cumplicidade contra mim? Então, quando ela ligou chorando, dizendo que não tinha para onde ir, ela realmente tinha perdido o emprego. O resto aconteceu. Aconteceu. Repeti a palavra sentindo seu peso. Vocês deixaram acontecer. Eu nunca quis te machucar, mas machucou, conscientemente, repetidamente. Eu te amo, Helena. Não, você não ama. Quem ama não faz isso. E ela? Ela o quê? Você a odeia. Pensei na pergunta. Ódio era uma palavra forte. O que eu sentia por Júlia era vazio, como se ela tivesse morrido para mim. O luto pelo que perdemos às vezes é mais sobre aceitar quem a pessoa realmente é do que sobre perder quem achávamos que ela era. Não sinto nada por ela. Ela deixou de existir para mim. Ela é sua irmã. Não! Irmã era a menina que eu protegia no colégio. Irmã era quem dividia o quarto comigo. Essa mulher que dormiu com meu marido, que mentiu, que manipulou. Essa eu não conheço. O bebê. É problema de vocês dois. Não meu. Desviei dele, entrando no prédio. Ele não me seguiu. Subi as escadas devagar, cada degrau uma pequena vitória. Não tinha cedido. Não tinha chorado. Não tinha demonstrado fraqueza. Em casa, guardei as compras metodicamente. Tinha comprado ingredientes para fazer lasanha, o único prato elaborado que sabia fazer bem. Hoje cozinharia para mim mesma, comeria na mesa que escolhi, beberia vinho na taça que comprei. Minha casa, minhas regras, minha vida. O telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Helena, sou eu. Júlia. Sei que me bloqueou, estou usando o telefone de uma amiga. Preciso falar com você sobre o bebê. Estou com complicações na gravidez. Por favor. Olhei para a mensagem por longos minutos. Complicações na gravidez. Poderia ser verdade. Poderia ser manipulação. Com Júlia, nunca se sabia. Digitei uma resposta e apaguei. Digitei outra e apaguei novamente. No final, simplesmente bloqueei este número também. Se havia complicações reais, ela tinha Ricardo, tinha nossos pais, tinha um sistema de saúde. Não precisava de mim. A culpa tentou se instalar, mas a expulsei. Culpa era um luxo que não podia me permitir. Não se queria sobreviver inteira a isso. Preparei a lasanha ouvindo música clássica. Chopin sempre me acalmava. A cozinha cheirava a molho de tomate e queijo gratinado quando o interfone tocou novamente. Senhora Helena, seu pai está aqui. Suspirei. A batalha continuava. Pode subir. Papai entrou devagar, parecendo mais velho do que seus 60 anos. Sempre foi o mediador, o que tentava manter a paz. Deve estar exausto. Oi, filha. Oi, pai. Quer lasanha? Acabei de tirar do forno. Ele sentou à mesa da cozinha, o lugar onde sempre sentava quando me visitava. Obrigado. Servi 2 pratos em silêncio. Comemos os primeiros garfadas sem falar, o elefante na sala crescendo a cada segundo. Está boa, ele disse finalmente. Aprendi com o senhor. Era verdade. As poucas habilidades culinárias que tinha vinham dele, não de mamãe. Papai que fazia o almoço de domingo, que me ensinava truques na cozinha enquanto mamãe e Júlia dormiam até tarde. Helena? Pai, se veio me convencer a mudar de ideia...
Não vim. Vim ver minha filha. A simplicidade da afirmação me desarmou. Senti os olhos marejar, mas pisquei rápido. Como o senhor está? Cansado. Sua mãe está impossível. Quando não está? Ele sorriu tristemente. Ela ama vocês duas. Do jeito dela, mas ama. Amor não justifica tudo. Não, não justifica. Comemos mais um pouco em silêncio. Júlia está morando com eles? Quem? Júlia e Ricardo. Ah, sim, alugaram um apartamento perto do centro. Que bom. Ela está tendo uma gravidez difícil. Não respondi. Enjoos fortes, pressão alta. Pai, só estou contando. Por quê? Ele pousou o garfo, me olhando diretamente. Porque, apesar de tudo, sei que você se importa. Me importava. Passado. Sentimentos não somem assim. Não somem. Se transformam. O amor que sentia por ela virou nada. Indiferença. É libertador, na verdade. E quando a raiva passar? Não é raiva, pai. É autopreservação. É escolher minha saúde mental sobre dramas familiares. Sua mãe diz que você está sendo egoísta. Mamãe acha que qualquer um que não faça exatamente o que ela quer é egoísta. Não é bem assim. É sim. O senhor sabe que é. Passou 40 anos cedendo para evitar brigas. Ele voltou a comer, mastigando devagar. Talvez. Não talvez. Com certeza. E olha onde isso nos levou. Uma família disfuncional onde trair é mais aceitável que estabelecer limites. Você sempre foi diferente, ele disse após um momento. Desde pequena. Mais forte. Mais decidida. Tive que ser. Eu sei. E sinto muito por isso. Olhei para ele surpresa. Papai raramente admitia erros. Vocês mereciam melhor, ele continuou. Uma casa mais estável, pais mais equilibrados. Fizeram o que puderam. Fizemos o que era cômodo. Há uma diferença. Terminamos de comer conversando sobre amenidades, o trabalho dele na oficina, meu projeto no escritório, o tempo que andava instável, qualquer coisa exceto o assunto óbvio. Quando ele se preparava para sair, me abraçou forte. Estou orgulhoso de você, sussurrou. Sei que não parece, sei que está todo mundo contra você, mas estou orgulhoso. Obrigada, pai. Posso continuar te visitando? Claro, sempre. Sua mãe não vai gostar. Desde quando isso te impediu? Ele riu, um som raro ultimamente. Verdade. Até semana que vem? Até semana que vem. Fechei a porta, sentindo-me menos sozinha. Pelo menos papai entendia. Ou tentava entender. Era mais do que esperava da família. A vida foi se ajustando a uma nova rotina. Trabalho, casa, academia, aulas de yoga. Fins de semana explorando a cidade como não fazia há anos. Museus, parques, cafés onde podia ler em paz. Descobri que gostava da minha própria companhia. Que o silêncio podia ser reconfortante, não opressor. Que cozinhar para uma pessoa não era triste, era libertador. Podia fazer exatamente o que queria, sem se preocupar com gostos alheios. 3 meses se passaram. O divórcio estava progredindo. Ricardo tinha concordado com todos os termos. Sem disputas, sem drama adicional, apenas papelada e burocracia. Soube por papai que o bebê era uma menina. Que Júlia estava de repouso, que Ricardo tinha sido promovido no trabalho. Vidas seguindo em frente, paralelas à minha, mas não mais entrelaçadas. Numa manhã de sábado, estava no mercado quando a vi. Júlia, barriga proeminente sob um vestido florido, escolhendo frutas na seção de orgânicos. Nossos olhos se encontraram através das prateleiras. Por um momento, o mundo parou. Ali estava minha irmã. A menina com quem dividi bonecas, segredos, medos. A mulher que destruiu meu casamento. A mãe do filho do meu ex-marido. Ela deu um passo em minha direção. Eu dei um passo para trás. Helena. Virei as costas e saí. Deixei o carrinho meio cheio, a lista de compras incompleta. Não conseguia ficar no mesmo espaço que ela. No carro, permiti-me um momento de fraqueza. Lágrimas escorreram enquanto eu apertava o volante. Não por Ricardo, não pelo casamento perdido, mas por ela,
Pela irmã que perdi antes mesmo de saber que estava perdendo. O telefone vibrou. Número desconhecido de novo. Por favor, Helena, só 5 minutos. Preciso falar com você. Bloqueei sem responder. Alguns dias depois, chegando em casa do trabalho, encontrei uma caixa na minha porta. Sem remetente. Dentro, fotos. Dezenas delas. Nós duas crianças na praia, construindo castelos de areia. No aniversário de 10 anos dela, rostos lambuzados de bolo. Na minha formatura, ela orgulhosa ao meu lado. No meu casamento... Ela como dama de honra, linda num vestido azul que escolhemos juntas, sorrindo. Já conhecendo Ricardo há meses, então. Já planejando? Ou o plano veio depois? Joguei as fotos no lixo. Todas elas. O passado não podia ser mudado, mas não precisava ser reverenciado. Uma semana depois, Dr. Marcos ligou. Boas notícias, Helena. O divórcio foi finalizado. Você está oficialmente solteira. Solteira. A palavra tinha um sabor diferente agora. Não de fracasso, mas de liberdade. Obrigada, doutor. Ah, só um detalhe. O Sr. Ricardo deixou uma carta para você no escritório. Disse que é importante. Pode jogar fora. Tem certeza? Absoluta. Desliguei sentindo um capítulo se fechar. Limpo, definitivo, sem pontas soltas. Naquela noite abri um vinho bom. Um tinto argentino que estava guardando para uma ocasião especial. Esta me parecia apropriada. Brinquei sozinha. A minha liberdade. A minha força. Ao futuro desconhecido, mas promissor. O interfone tocou perto das 10 da noite. Hora incomum para visitas. Senhora Helena, tem um casal aqui dizendo ser seus pais. Mas a senhora disse... Pode subir. Interrompi o porteiro. Era hora de acabar com isso de uma vez. Eles entraram como se estivessem pisando em ovos. Mamãe clutchando a bolsa, papai com as mãos nos bolsos. É tarde para a visita, comentei, sem oferecer assento. Júlia teve o bebê, mamãe disparou. Hoje à tarde, emergência, cesárea. Esperei pelo resto. Ela quase morreu, Helena. Hemorragia. Foi terrível. Continuei esperando. Não vai dizer nada? A voz dela subiu uma oitava. O que querem que eu diga? Que bom que sobreviveu. Ok, que bom que sobreviveu. Helena, papai interveio. É sua irmã. Não, já discutimos isso. Júlia não é mais minha irmã. É uma mulher que conheço, que fez escolhas, que está vivendo as consequências dessas escolhas. E a bebê? Sua sobrinha? Filha do meu ex-marido com minha ex-irmã. Novamente, não é minha responsabilidade ou preocupação. Mamãe começou a chorar. Lágrimas dramáticas, soluços altos. A performance de sempre. Como criei um monstro? Não criou um monstro. Criou uma filha que aprendeu a se valorizar. Tarde, mas aprendeu. Nós viemos pedir... Papai começou. Não. Você nem sabe o que vamos pedir. Não importa. Se envolve Júlia, a resposta é não. Ela precisa de ajuda, com o bebê, as contas médicas. Ricardo que ajude, os pais dele, os amigos dela, qualquer um exceto eu. Mas você tem condições. Sim, tenho. Condições que conquistei com meu trabalho, meu esforço. Condições que não vou usar para sustentar quem me traiu. É só dinheiro, Helena. Não é sobre dinheiro. É sobre princípios. É sobre consequências. É sobre o fato de vocês ainda estarem aqui, pedindo para eu ajudar quem destruiu meu casamento, ao invés de estarem me apoiando. Nós te amamos também, mamãe fungou. Tem uma forma estranha de demonstrar. O que você quer de nós? Papai perguntou frustrado. Nada. Absolutamente nada. Só que respeitem minha decisão. De abandonar a família? De me proteger. De escolher minha paz. De não ser mais a Helena que resolve tudo, que perdoa tudo, que aguenta tudo. Você mudou, mamãe disse como se fosse uma acusação. Sim, finalmente. Eles se entreolharam, uma comunicação silenciosa de décadas. Então é isso? Papai perguntou. É isso. Não quer nem saber o nome da bebê? Não. Helena, por favor, vão embora. Está tarde.
Eles saíram arrastando os pés, derrotados. Tranquei a porta e encostei nela, exausta. Era mais difícil do que esperava. Manter os limites, resistir à culpa, ignorar o condicionamento de uma vida inteira. Mas cada vez que resistia, ficava mais forte. Cada não dito era uma afirmação do meu valor. Fui para o quarto, meu quarto novo, com cores vibrantes e lençóis que ninguém mais tinha tocado, e dormi profundamente. Os meses seguintes trouxeram uma paz que eu não conhecia há anos. Talvez nunca tivesse conhecido. A promoção no trabalho veio com um aumento substancial e mais responsabilidades que abracei com entusiasmo. Mudei-me para um apartamento menor, mas mais moderno, perto do trabalho. Vendi a casa. Não conseguia mais viver naqueles cômodos, mesmo reformados. Papai continuava me visitando, agora às escondidas de mamãe. Trazia notícias não solicitadas às vezes. A bebê era saudável. Júlia estava trabalhando meio período. Ricardo e ela tinham se casado no civil. Ouvia sem comentar, arquivava a informação em algum lugar distante da mente onde não pudesse me ferir. Fiz amizades novas, colegas de yoga que viraram parceiras de brunch, uma vizinha artista que me introduziu ao mundo das exposições de arte, um grupo de leitura que se reunia quinzenalmente para discutir livros e a vida. Descobri que era engraçada, que tinha opiniões fortes sobre política e cinema, que adorava comida tailandesa e odiava sertanejo. Pequenas descobertas sobre mim mesma que o casamento e as obrigações familiares tinham sufocado. Num domingo de primavera, quase um ano depois de tudo, estava tomando café num bistrô francês quando vi a cena. Do outro lado da rua, Júlia empurrava um carrinho de bebê. Ricardo ao lado, carregando uma bolsa enorme de fraldas. Pareciam cansados, velhos. A bebê chorava, um som agudo que atravessava o trânsito. Observei como se fossem estranhos. E, de certa forma, eram. A Júlia que conheci não acordava antes do meio-dia. O Ricardo, que amei, não saía de casa com a camisa amarrotada. Parentalidade os tinha mudado, aparentemente. A vida que escolheram juntos tinha seu preço. Senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem satisfação. Apenas um vazio calmo, onde antes havia um furacão de emoções. Helena? Virei para encontrar Miguel, um colega do grupo de leitura. Alto, óculos de armação grossa, sorriso gentil. Oi, que coincidência! Posso? Ele gesticulou para a cadeira vazia. Claro. Conversamos sobre o livro da semana, sobre a exposição que queríamos ver, sobre 1000 coisas leves e interessantes. Quando olhei novamente para o outro lado da rua, eles tinham sumido. Está tudo bem? Miguel perguntou, seguindo meu olhar. Está ótimo, realmente ótimo. E estava. Mais 6 meses se passaram. A vida seguia seu ritmo novo e confortável. Miguel e eu começamos a sair. Nada sério, nada apressado. Apenas 2 adultos aproveitando a companhia um do outro. Numa noite de chuva, o telefone tocou. Papai, Helena, sua mãe está no hospital. O coração acelerou apesar de tudo. O que aconteceu? Infarto. Está estável agora, mas foi sério. Estou indo. Helena, Júlia está aqui. Parei no meio do quarto, uma meia na mão. Eu sei que vocês... Mas sua mãe está pedindo por você. Estou indo, repeti. O hospital tinha aquele cheiro característico de desinfetante e desespero. Encontrei papai na sala de espera, envelhecido 10 anos numa noite. Como ela está? Estável, dormindo. Os médicos dizem que foi sorte chegarmos rápido. E... Não consegui terminar a pergunta. Júlia foi buscar café. A bebê está com Ricardo em casa. Sentei ao lado dele, pegando sua mão. Estava fria, trêmula. Vai ficar tudo bem, pai. Ela é teimosa, sua mãe. Não queria vir ao hospital. Disse que era só uma dor no peito. Ela sempre foi teimosa. De quem você acha que herdou? Sorri apesar da situação. Touché. Ficamos em silêncio, o barulho do hospital preenchendo o vazio. Então a vi. Júlia, 2 cafés nas mãos, parando ao me ver. 18 meses. 18 meses desde aquele dia na minha casa. Ela estava diferente.
Mais magra, cabelos curtos, olheiras que a maquiagem não escondia completamente. Helena. Júlia! Papai levantou. Vou ver se posso falar com o médico. Saiu, nos deixando sós. Júlia se sentou 2 cadeiras de distância, me estendendo um dos cafés. Não, obrigada. Ela pousou o copo no assento vazio entre nós. Mãe vai ficar feliz que você veio. Vim pelo papai. Eu sei. Silêncio novamente. 1000 palavras não ditas flutuando no ar hospitalar. Ela se chama Aurora, Júlia disse de repente. A bebê. Tem seus olhos. Não quero saber. Eu sei. Só precisava dizer. Por quê? Ela olhou para as mãos. Porque penso em você todo dia. Porque o que fiz foi imperdoável. Porque destruí a única pessoa que sempre me protegeu. Sim, você destruiu. Eu amava ele. A confissão saiu num sussurro. Não foi só... Não foi para te machucar. Eu me apaixonei. E daí? Ela me olhou surpresa. E daí? E daí que você amava ele? Isso muda alguma coisa? Torna a traição menos traição? O fato de ter sentimentos torna aceitável? Não, eu só... Você só quer absolvição. Quer que eu entenda, que eu perdoe, que eu diga que está tudo bem. Não está. Nunca vai estar. Eu sei. Sabe? Por que continua tentando, então? Porque você é minha irmã. Não. Eu era sua irmã. Você matou isso quando escolheu ele sobre mim. Foi mais complicado que isso. Não foi. Foi bem simples, na verdade. Você quis, você pegou. Sem pensar em consequências, sem pensar em mim. Como sempre. Como sempre. Sim. Você sempre pegou o que queria. Meus brinquedos, minhas roupas, meus amigos. Mamãe sempre deixou porque você era a bebê. E eu sempre perdoei porque era família. Mas marido? Isso foi longe demais até para você. Ela começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto cansado. Não chora. Não tem direito de chorar. Eu perdi tudo também, sabia? Perdi minha irmã, minha melhor amiga, por escolha própria. Eu sei. A voz dela subiu, quebrando. Eu sei que foi minha culpa. Sei que destruí tudo. Sei que sou um monstro. Você não é um monstro. É só egoísta. Sempre foi. Papai voltou antes que ela pudesse responder. Podemos ver ela. Acordou. Levantei. Júlia também. No corredor do hospital, mantivemos distância. Entramos no quarto separadas. Mamãe estava pálida contra os lençóis brancos, tubos e fios por toda parte. Mas acordada. Viva. Minhas meninas, ela sussurrou. Fui para um lado da cama, Júlia para o outro. Papai ficou aos pés nos observando. Mãe, comecei. Shh, deixa eu falar. A voz dela estava fraca, mas determinada. Quase morri hoje. Putz-me em perspectiva. Esperei. Vocês duas são idiotas. Apesar de tudo, quase ri. Mamãe sempre foi direta. Júlia, o que você fez foi horrível, imperdoável. Júlia soluçou. Helena, sua rigidez também é horrível, implacável. Abri a boca para protestar, mas ela levantou a mão fraca. Mas são minhas filhas, as duas. E se eu morrer? Não vai morrer, papai interrompeu. Se eu morrer, ela continuou. Quero que saibam que amo vocês. Do meu jeito torto, mas amo. Mãe, não estou pedindo para se perdoarem. Sei que é demais. Mas talvez possam coexistir. Pela família. Olhei para Júlia através da cama hospitalar. Ela me olhava também, esperançosa. Não, eu disse suavemente. Não posso. A esperança morreu em seus olhos. Mas, continuei, posso ser civilizada. Em eventos familiares, emergências, podemos coexistir nesses momentos, nada mais. É um começo, mamãe sussurrou. Não era. Era o máximo. Mas não disse isso para a mulher que quase morreu. Fiquei mais 1 hora. Conversamos sobre coisas seguras, a recuperação dela, a dieta que teria que seguir, as mudanças necessárias. Quando saí, Júlia me seguiu até o corredor. Helena. Não. Ofereci civilidade em momentos necessários. Não amizade, não conversa, não reconciliação.
É pegar ou largar. Eu pego. É mais do que mereço. Saí do hospital sentindo o peso de 18 meses nas costas, mas também leveza. Tinha estabelecido limites claros, tinha mantido minha posição, tinha oferecido o mínimo necessário para a paz familiar sem me trair. No carro, liguei para Miguel. Como foi? Sobrevivi. Quer companhia? Quero. Estou indo. Simples assim. Sem drama, sem complicações, sem traições. Apenas alguém que se importava indo me apoiar. Era assim que relacionamentos deviam ser. Mamãe se recuperou. Lentamente, teimosamente, reclamando da dieta sem sal e das caminhadas obrigatórias. Mas se recuperou. Mantive minha palavra. Natal, aniversários, visitas ao hospital, eu aparecia. Cumprimentava todos, inclusive Júlia e Ricardo. Segurava a Aurora quando me passavam, comentava como estava crescendo. Então, ia embora. Era estranho, desconfortável, às vezes doloroso, mas necessário. Não por eles, por mim. Pela minha paz de espírito, pela certeza de que estava fazendo o possível sem me perder no processo. A vida continuou. Miguel se tornou namorado oficial. Conheceu meus pais, sobreviveu ao interrogatório de mamãe, ganhou a aprovação de papai. Era gentil sem ser fraco, engraçado sem ser cruel, presente sem ser sufocante. Você me faz feliz, eu disse uma noite, deitados no sofá assistindo um filme qualquer. Você merece ser feliz, ele respondeu, beijando minha testa. Tão simples, tão revolucionário. O trabalho prosperava, a vida social florescia. Meu apartamento se tornou um lar, não apenas um espaço. Plantas em cada canto, arte nas paredes, livros empilhados em cada superfície disponível. 2 anos depois do divórcio, me peguei pensando em Ricardo apenas quando alguém perguntava sobre meu estado civil. Divorciada, não doía mais. Era apenas um fato, como ter olhos castanhos ou ser destro. 3 anos depois, numa tarde de outono, encontrei Júlia no supermercado novamente. Aurora no carrinho, tagarelando sobre biscoitos. Nossos olhares se cruzaram. Acenei brevemente e segui caminho. Civilizada, como prometido. Titia. A voz infantil me parou. Virei. Aurora me olhava com olhos curiosos. Meus olhos, Júlia tinha dito. Era verdade. Oi, respondi simplesmente. Mamãe disse que você é minha titia, mas que não gosta da gente. Crianças e sua honestidade brutal. Júlia ficou vermelha. Aurora não é assim. Sua mãe está certa, eu disse para a menina. Sou sua tia. E não é que não goste de você. Só não conheço você. Por quê? A pergunta de milhões. Como explicar para uma criança de 3 anos? Porque às vezes adultos fazem escolhas que machucam outros adultos e precisa de tempo e espaço para sarar. Como um dodói. Exatamente como um dodói. O meu sarou. Ela mostrou o joelho. Caí de bicicleta, mas agora tá bom. Que bom. Fico feliz. O seu dodói vai sarar? Olhei para Júlia, que segurava o choro. Depois para Aurora, inocente de todos os pecados dos pais. Já sarou, eu disse. Mas deixou cicatriz. E cicatrizes a gente aprende a conviver, não desaparecem. Ah, ela pensou por um momento. Posso ver? Não é esse tipo de cicatriz, é por dentro. Entendi. Claramente não entendia, mas aceitou. Tchau, titia. Tchau, Aurora. Segui para o caixa sem olhar para trás. Mas pela primeira vez em 3 anos, a interação não doeu. Foi apenas triste. Pelo que poderia ter sido, pela relação que Aurora nunca teria comigo, pela família que se fragmentou. Mas tristeza era suportável. Traição não. No estacionamento, respirei fundo. O ar estava fresco, com cheiro de chuva por vir. Coloquei as compras no carro, pensando no jantar que faria para Miguel e eu. Nosso aniversário de 2 anos. 2 anos construindo algo sólido, honesto, real, sem mentiras, sem traições, sem drama desnecessário. Meu telefone vibrou. Mensagem dele. Comprei vinho. O argentino que você gosta. Te amo. Sorri. Amor podia ser simples assim.
vinho favorito e declarações sinceras. Dirigi para casa, meu santuário, meu espaço conquistado, com o coração leve. Júlia tinha razão em uma coisa anos atrás. Eu havia mudado. Não era mais a Helena que aceitava tudo, que perdoava tudo, que se anulava pela família. Era a Helena que escolhia a si mesma, que estabelecia limites, que sabia seu valor. E essa Helena, descobri, era muito mais feliz. O jantar de aniversário foi perfeito em sua simplicidade. Massa ao pesto, salada caprese, o vinho argentino que Miguel lembrou que eu amava. Conversamos sobre tudo e nada. O livro que ele estava escrevendo, minha possível transferência para a filial de São Paulo, os planos de viajar para o Chile no verão. Você já pensou em casar de novo? Ele perguntou enquanto lavávamos a louça juntos. A pergunta não me pegou de surpresa. Tínhamos dançado ao redor do assunto há meses. Pensei, admiti passando um prato para ele secar. Mas não sei se quero. Pelo menos não no modelo tradicional. Como assim? Casa, conta conjunta, família extensa opinando. Já vivi isso. Não funcionou. Comigo seria diferente. Eu sei, você é diferente. Nós somos diferentes, mas procurei as palavras certas. Gosto do que temos. Gosto da nossa independência dentro do relacionamento. Gosto de ter meu espaço, você o seu, e escolhermos estar juntos todo dia. Ele ficou em silêncio, absorvendo. Isso é um não? É um não agora. Talvez um não nesse formato, mas nunca um não para você, para nós. Ele me puxou para um abraço, as mãos ainda úmidas de detergente. Posso viver com isso. Mesmo? Helena, eu te conheci reconstruída, forte, decidida, dona de si. Não quero mudar isso. Quero complementar, não completar. Como sempre, ele entendia. Era uma das coisas que mais amava em Miguel. Ele não tentava me salvar, me consertar ou me moldar. Apenas existia ao meu lado, sólido e seguro. Te amo, eu disse contra seu peito. Também te amo. Casa comigo ou não. Rimos voltando para a louça. A domesticidade compartilhada sem ser imposta. Mais tarde, deitados na minha cama, Miguel dormindo tranquilamente ao meu lado, refleti sobre os caminhos que a vida toma. Se alguém tivesse me dito há 3 anos que estaria aqui, divorciada, afastada da família, reconstruída e feliz, não teria acreditado. A Helena daquela época não conseguia imaginar vida sem Ricardo, sem Júlia, sem a aprovação constante da família. Mas aquela Helena também não conhecia a própria força. Não sabia que podia estabelecer limites e o mundo não acabaria. Não entendia que amor próprio não era egoísmo, era necessidade. O celular iluminou na mesa de cabeceira. Notificação do Facebook. Contra meu melhor julgamento, abri. Júlia tinha postado uma foto. Ela, Ricardo e Aurora num parque, sorridentes sob o sol de outono. Família é tudo, dizia a legenda. Estudei a imagem com distanciamento clínico. Ricardo tinha ganhado peso, a felicidade doméstica cobrando seu preço. Júlia sorria, mas havia algo forçado na expressão. Aurora era a única genuinamente feliz, alheia às complexidades adultas. Família é tudo. A frase ecoou na madrugada silenciosa. Mamãe sempre dizia isso. Júlia aparentemente herdou o mantra. Mas família é o que fazemos dela. Papai que me visitava às escondidas, mas me apoiava. Miguel que não dividia DNA, mas dividia a vida. As amigas do yoga que celebravam minhas vitórias. O grupo de leitura que debatia ideias até tarde. Essa era minha família escolhida. Menor, talvez. Não tradicional, certamente. Mas autêntica em seu afeto, honesta em suas intenções. Fechei o Facebook, prometendo parar de espionar vidas que não me pertenciam mais. Miguel se mexeu, puxando-me mais perto ainda dormindo. Aconcheguei-me em seu abraço, deixando o passado no passado. Amanhã haveria trabalho, decisões sobre São Paulo, vida para viver. Mas agora, neste momento, havia paz. E paz, descobri, valia mais que qualquer laço sanguíneo forçado.
6 meses depois, aceitei a transferência para São Paulo. Miguel decidiu me acompanhar. Podia escrever de qualquer lugar, disse, e uma mudança de ares faria bem à criatividade. Conto-lhes isso sentada na varanda do nosso apartamento novo, o skyline paulistano se estendendo à frente. É menor que minha casa antiga, mas cada canto respira vida nova, possibilidades, liberdade. Papai veio nos ajudar na mudança, desafiando abertamente mamãe. Minha filha precisa de mim, ele disse, e foi. Passamos 3 dias montando móveis, pintando paredes, criando lar. Ele chorou quando se despediu. Estou orgulhoso de você, repetiu. Tão orgulhoso. Mamãe ligou semana passada. A voz mais suave, talvez amadurecida pela proximidade da morte. Sinto sua falta, ela disse simplesmente. Também sinto, mãe. Júlia pergunta de você. Espero que esteja bem. A Aurora fez um desenho. Da família. Você está nele. A informação me pegou desprevenida. Ah, ela te desenhou num avião. Disse que a titia mora longe, mas ainda é titia. Crianças e sua sabedoria involuntária. Mãe, eu... Não precisa dizer nada. Só queria que soubesse. E Helena? Sim? Seja feliz. Do seu jeito. Mas seja feliz. Estou sendo, mãe. Prometo que estou. E estou. Não do jeito que ela imaginou. Não do jeito que a sociedade espera. Não do jeito que seria mais fácil. Mas do meu jeito. Miguel está na cozinha fazendo café. O cheiro se espalha pelo apartamento, misturando com a brisa matinal. Logo ele vai aparecer com 2 canecas. Vai sentar ao meu lado. Vamos planejar nosso sábado. Talvez museu, talvez parque, talvez nada, apenas existir juntos neste espaço que construímos. A vida que escolhi não tem grandes dramas. Não tem reconciliações cinematográficas nem perdões grandiosos. Tem escolhas diárias de priorizar minha paz, meu bem-estar, minha verdade. Às vezes ainda dói. Quando vejo irmãs juntas na rua, quando colegas falam de sobrinhos, quando datas familiares chegam e o telefone fica silencioso. Mas a dor é suportável agora. É o preço da liberdade, da autenticidade, da recusa em aceitar menos do que mereço. Júlia fez escolhas. Eu fiz as minhas. Vivemos ambas com as consequências, em universos paralelos que ocasionalmente se tocam, mas nunca se fundem. E está tudo bem. Não, mais que isso. Está exatamente como deveria estar. Miguel aparece com o café como previsto. Senta ao meu lado, entrelaça nossos dedos livres. No que está pensando? Em como a vida é estranha. Como às vezes o pior que nos acontece é também o que nos liberta. Filosofando cedo hoje. É o efeito São Paulo. Rimos, bebemos café, assistimos a cidade acordar. Em algum lugar, a quilômetros de distância, Júlia provavelmente está preparando café da manhã para a Aurora. Ricardo está se arrumando para trabalhar. Mamãe está reclamando da dieta. Papai está na oficina. Vida seguindo, cada uma em sua órbita. A minha segue aqui, nesta varanda, com este homem, nesta paz conquistada a duras penas. Não trocaria por nada, nem mesmo por uma família inteira, porque aprendi, finalmente, que família não é sobre sangue ou obrigação. É sobre escolha, respeito, lealdade verdadeira. E eu escolhi a mim. Sempre, para sempre, sem arrependimentos. É assim que minha história continua. Não com um final, porque a vida não tem finais limpos, mas com a certeza de que fiz as escolhas certas, por mais dolorosas que tenham sido. Minha irmã se mudou para minha casa quando perdeu tudo. Mas fui eu quem ganhou tudo quando a mandei embora. Minha vida, minha paz, meu respeito próprio. E isso, descobri, vale mais que todas as famílias disfuncionais do mundo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo!